fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 10 horas e 35 minutos, nós estamos de volta com Bastidores do Poder, nesta terça-feira, dia 26 de julho. E agora nós sempre, como é tradicional aqui no Bastidores do Poder, é o momento da nossa entrevista. E hoje quem está conosco aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes é o vereador Marcelo Silva. Bem-vindo ao programa, vereador. Muito obrigado, Rose. Um prazer enorme participar aqui do programa com vocês, da Rádio Bandeirantes, telespectadores. Um ótimo dia. Bom, e sempre que tem Marcelo Silva tem polêmica, né? Estamos acostumados. E aí ontem ele protocolou, não sei se foi ontem, mas pelo menos a informação que nós tivemos sobre o projeto de lei deles foi divulgado ontem. O vereador apresentou um projeto de lei em que ele pede para que as escolas... Ele pede para que seja, passe a ser obrigatório que as escolas de Campinas informem aos pais e responsáveis toda a programação, toda atividade que tenha cunho religioso, filosófico, que é mais, vereador, que você colocou? Político e tem mais um. Filosófico, político, religioso. Com relação religioso e opinião, expressão. Ah, ok. E opinião e expressão. Enfim. E aí, as escolas passam a ser obrigadas a informar os pais com 5 dias de antecedência. Gente, já deu rebu, lá na Câmara. O presidente da Comissão de Educação, o vereador Gustavo Peta, entendeu que isso é censura. Vereador, por que o senhor apresentou esse projeto? Primeira coisa, explica pra gente. Vamos lá. Justamente em relação àquela denúncia que eu fiz em junho, quando nos deparamos com uma cartilha, ela tinha o cunho contando a história dos negros, são quadros muito bem feitos, que contam a história do povo negro, que tem que ser realmente preservada aqui na cidade de Campinas. Só que quando a gente vai para a última página, nós nos deparamos com frases muito complicadas de cunho político e até incitando a violência, que eu destaquei bem aquela até a fogo aos racistas. Nós sabemos que o racismo é crime, só que até a fogo nos racistas, você está incitando uma violência, podendo até cometer um crime. O racismo tem que ser punido de acordo com o Código Penal. Só que aqui no Brasil não existe pena de morte. Então, quando você leva isso ao ensino fundamental, que são alunos de 5, 6, 7 anos, nos chocou. Então, nós, num primeiro momento, notificamos a Secretaria de Educação, notificamos o Ministério Público, que, de plano, pediu para que esse material fosse recolhido. Então, o que nós queremos com este projeto? A própria Constituição Federal, no seu artigo 5º e no artigo 227, ele protege, diz que é inviolável a liberdade da consciência e da crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantias. O artigo 227, ele coloca a família como primeiro lugar na educação. Ele diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança a educação. No mesmo sentido, se nós formos ver o artigo 19º do ECA, ele diz o seguinte: é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da família. Então a gente não está querendo censura nenhuma, muito pelo contrário. A gente só quer que fique claro quais atividades as escolas realizarão fora da grade curricular obrigatória. Apenas isso. Porque o que aconteceu aqui na cidade de Campinas foi uma vereadora do PT dar uma palestra sobre a história dos negros, e a gente sabia, estava na cartilha que tinha o cunho político, estava muito evidente isso. Então nada mais justo que a escola, quando for ter uma atividade extracurricular, que notifique os pais, e os pais, em conjunto com a criança, decidam se a criança quer ou não participar. A gente sabe que é muito claro que existe uma doutrinação muito forte nas escolas. Então a gente, de uma certa forma... Essa doutrinação que o senhor fala é doutrinação de esquerda? Doutrinação de esquerda. Isso está evidente. E da onde que vocês tiraram isso? Das experiências, de relatos de pais? Você sabe que uma das minhas principais bandeiras é a educação. Eu prezo muito, porque eu acho que a educação de qualidade é a base para o futuro e é a base de uma sociedade melhor.
E eu recebo inúmeros relatos de pais e vídeos de falas de professores que têm o viés de esquerda. Eu não estou dizendo que o professor A e o professor B não podem ter, eles têm que ter. Só que da forma com que eles têm que lecionar, eles têm que ensinar, eles têm que ser imparciais. Eles não podem, por trás de uma matéria, colocar um cunho e a sua opinião pessoal, porque é óbvio que você influencia as crianças, elas estão aprendendo, elas estão em formação. E se você tem um mestre lá parado, óbvio que você, muitas vezes, segue aquilo Eu vou passar para o Edmilson, mas antes eu gostaria de perguntar para o senhor. Quando o professor está numa sala de aula, eu me lembro quando eu era estudante do ensino fundamental e também do ensino médio, nós discutimos política na sala de aula. E tem que discutir, na minha opinião, você precisa discutir. Quando você vai discutir história, você tem que falar da ditadura, você tem que falar das guerras, não tem jeito. Eu só gostaria que que o senhor me explicasse como tirar essa coisa partidária, porque eu estou entendendo que o que incomoda vocês é o partidarismo. O senhor está dizendo isso? Não, é a política partidária dentro da sala de aula? Porque como que o professor ele vai ter noção do que ele pode e não pode falar? Porque eu tenho a impressão que hoje há uma perseguição dos dois lados, tanto de esquerda, que fica vendo o professor que é de direita na sala de aula e persegue esse professor também, quanto os de direita que perseguem os professores de esquerda. Então, hoje, esse antagonismo ele está dentro da sala de aula. E essa guerra não pode entrar dentro da sala de aula. Não, de forma alguma. Por isso que nós temos que ter a tranquilidade, mais uma vez, tanto de um lado quanto de outro. Eu dou o exemplo do magistrado. Quando o magistrado vai julgar uma causa, né, ele tem que ser imparcial. Ele tem que colocar aquela estátua da venda nos olhos. Óbvio que a gente tem que discutir política, mas a gente tem que discutir política de uma forma imparcial. Então, existem meios para que se faça isso, contando a história realmente da forma com que ela é. E natural que, por exemplo, quando a gente avança para o ensino médio, você já tem alguns que têm o viés mais de centro, alguns que têm mais um viés de direita e de esquerda. E aí é bonito, fica uma discussão bonita em sala de aula. Como no meu ensino médio, nós discutíamos políticas e sabíamos que existiam professores, a sua grande maioria, de esquerda, inclusive de sindicatos, mas isso acabou não influenciando a mim nem ao grupo, porque foi de uma forma feita imparcial, foi contada a história como ela é. Edmilson. Oi, Marcelo, tudo bem? Antes de fazer a pergunta, eu queria dizer que eu e Marcelo já trabalhamos juntos lá na Câmara, num pequeno período, certo? Antes dele ser candidato a vereador, antes dele ser vereador, inclusive, certo? É um prazer revê-lo depois de um longo tempo. E eu gostaria de saber o seguinte, o deputado Alexandre Frota produziu um projeto igualzinho ao seu, praticamente, com a única diferença é que o aviso aos pais deveria ser feito 3 dias antes do evento, que tivesse um cunho político, partidário, seja lá o que for, para que os pais decidissem se as crianças poderiam ir, deveriam ir ou não ir. Você se baseou no projeto dele? É a primeira pergunta. A segunda eu não sei o que aconteceu com esse projeto do Alexandre Frota, mas se ele foi aprovado, ele já não estaria para o Brasil inteiro, colocado para o Brasil inteiro, e o seu projeto não poderia até não existir, ou ele melhoraria o projeto? Como é que fica essa situação? Edmilson, primeiro um prazer aqui revê-lo, falar com você. Você que acompanha um pouco da minha caminhada, né? Quando a gente realmente decidiu disputar, né, um cargo político, óbvio que eu já tinha uma caminhada. Eu falo que na vida a gente sempre tem que subir degraus na vida, fazer o passo a passo, e assim eu fiz, e aqui num segundo mandato muito mais, né, pouco mais experiente, né, mais preparado, a gente poder discutir com você, um jornalista aí de primeira. Vamos lá. Eu sinceramente não sabia desse projeto do Alexandre Frota. Até saindo daqui vou me informar. Eu, assim, juridicamente pensando, Edmilson, mesmo que ele tenha sido aprovado na Câmara Federal, o município ele tem a competência, que eu falo, a competência legislativa municipal, que ela tem um interesse local. Então, eu acho que uma coisa não influencia a outra se elas não forem antagônicas. Né? Se ele disse que são 3 dias, o meu projeto ele é legalmente possível para que a gente possa discutir aqui na
aqui na Câmara. Não tem impedimento. A única diferença que você me disse com relação aos dias. E, mais uma vez, essa narrativa, né, da esquerda em dizer que a censura, ela cai por terra, né? Ela cai por terra porque a gente, mais uma vez, a gente é baseado na Constituição Federal e no próprio ECA. É que a gente fala, em primeiro lugar, quem deve educar a criança é a família, é o seio familiar, em parceria com a escola. Então, nada mais justo que qualquer atividade que esteja fora da grade curricular nacional, que ela seja avisada aos pais. Isso não é avisado? Por exemplo, eu fui mãe de aluna, eu sou mãe, e a escola, toda vez que tinha uma atividade extracurricular, eu recebia no caderno da minha filha, ou lá no aplicativo, dizendo, olha, a Luísa vai para tal atividade, nós vamos para tal lugar, e você tem que autorizar. E os pais, inclusive, têm que autorizar. Por exemplo, se for pegar um ônibus, se vai sair da escola, você tem que ter autorização. Nessas atividades, é avisado. O que eu estou tentando entender no seu projeto é o seguinte, inclusive você coloca fora e dentro da escola. Então, o que você está pedindo é o seguinte, se for um palestrante na escola, a escola vai ter que avisar os pais que tal pessoa vai estar na escola naquele dia. É isso? Exatamente. O que você falou é perfeito. Por exemplo, quando você tem uma atividade fora da escola, chega sempre uma circular, né? Hoje é por aplicativo, né? Nossa época era circular. E aí para o pai autorizar, né? Para ter essa autorização. Justamente é isso que eu quero. Se vai ter também uma atividade dentro da escola, se vai ter uma palestra de cunho político, de cunho religioso, que se informe através de aplicativo, que hoje é muito simples. Olha, no dia tal, vai estar o palestrante Marcelo Silva, que vai abordar o tema da importância do poder legislativo em âmbito municipal. É isso. É simples assim. Porque Rose, eu já palestrei algumas escolas, tanto municipais, quanto estaduais, quanto particulares. Mas eu nunca... Qual era o meu tipo de palestra? Era incentivar aos jovens a participarem da política. E para eles entenderem como é que funciona a aprovação de uma lei, o que faz, o que é o papel de um vereador. Em nenhum momento eu fui a fundo em questões político-partidárias, porque não cabe a mim. Não cabe a mim entrar numa escola e colocar o meu posicionamento. Como todos sabem, eu tenho meu posicionamento de direita, ponto final. Mas em nenhum momento, em nenhuma palestra que eu dei, eu entreguei cartilha com logo do PT, com frases contra Bolsonaro, com frases incitando a violência, de forma alguma. Na minha opinião, foi uma conduta irresponsável de uma vereadora que fez isso. Tanto é assim que a secretaria entendeu, e o Ministério Público também entendeu, que mandou recolher esse material das escolas. Agora, o senhor não acha que o senhor está penalizando toda uma classe de educadores? Porque eu fico imaginando, eu como professora, me colocando no lugar de professor, eu ficaria muito preocupada de decidir, bom, isso aqui é filosófico, isso aqui é religioso, isso aqui é político, e definir o que é cada assunto. E aí, a primeira coisa seria a definição. A segunda é que as escolas já estão tão sobrecarregadas e agora elas vão ter que toda atividade... então agora nós vamos ter que avisar os pais sobre isso. Eu acho, vereador, que é uma camisa de força para os educadores, no sentido de deixá-los ainda mais inseguros sobre o que eles podem falar ou não, porque é muito parecido com aquele projeto Escola Sem Partido, porque há uma discussão de o que eu posso falar. O professor entra na sala de aula já com medo, porque hoje é um patrulhamento tão grande que você fica com medo. Edmilson quer acrescentar alguma coisa, né? Eu acho que há uma diferença aí, certo? Que quando o professor aborda algum assunto que faz parte da grade curricular, etc. e tal, ele vai ter liberdade, ele tem que ter liberdade para falar o que ele pensa, o que ele acha, e vai discutir com a classe, certo? Agora, eu acho que o projeto do vereador é em atividades extracurriculares. Exatamente. Fora aquele dia a dia da escola. Eu não sei se ele está querendo censurar os professores, eu acho que não, né? No que eles falam, no dia a dia da escola, na matéria, um professor de história, por exemplo, vai ter que abordar aspectos políticos, porque a política move a história, não há condição de ser de outra maneira, certo? Mas na atividade extracurricular, um palestrante que chegue lá, que é de esquerda ou que é de direita, o pai pode falar, não, eu não quero que o meu filho fique ouvindo pregação política, etc. e tal. Certo? É uma diferença, não é exatamente no dia a dia que você está querendo interferir, é isso? Exatamente, acho que por isso, viu, Rose e Edmilson, agradeço essa oportunidade para deixar isso muito claro. O que
está posto na grade nacional curricular, o professor fala da forma com que ele entender. Ponto final. Ele vai abordar história, óbvio que ele tem que falar da história política, enfim. O que eu estou querendo dizer são coisas, são extracurriculares, que está fora. Vem um palestrante de fora abordar o tema política. Bom, isso tem que ser notificado. É simples. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair em armadilhas políticas. Óbvio que esse projeto vai gerar discussão na Câmara. Mas a gente tem que deixar muito claro, não é diferente do Escola Sem Partido, muito embora sou a favor desse projeto também, mas é um projeto que trata de matéria extracurricular, que está fora da grade. Mais uma vez, eu dou o caso clássico que aconteceu aqui em Campinas. Foi uma vereadora do PT falar sobre... Falando da vereadora, o que se fala é que o senhor persegue ela. Então, eu não posso falar, porque senão vão me chamar de misógino, né, que está na moda. Então, a gente tem que tomar cuidado para pisar em ovos, né? Tudo que eu falo é porque eu persigo A, persigo B, persigo C. É que, mais uma vez, ela levou uma matéria que era a história dos negros dela, muito bem feito, só que na última página ela pisou na bola feio, né? Dizendo bandeira do PT, logo do PT, isso não pode estar na escola. E se a escola autorizar, que informe os pais. E aí eu vou decidir com o meu filho, olha, filho, vai ter essa palestra amanhã. Você quer ou não participar? Acho que isso a gente engrandece a discussão. A gente traz também para dentro de casa o que está sendo colocado de forma extracurricular nas escolas municipais. É só isso. O senhor acha que os pais participam da vida escolar dos filhos? Então, deveria participar mais. Então, talvez essa também, Rose, seja uma forma, porque assim, os pais precisam participar, ainda mais nesses 2 anos de pandemia. Eu sempre fui um defensor das escolas abertas. Bom, aqui todo mundo já está cansado de saber. A gente sabe que o atraso, que o déficit escolar está gigantesco. E a diferença entre os alunos de uma escola pública e escola particular, o abismo, infelizmente, vai ficar maior ainda. A gente sabe da evasão escolar. Enfim, são números. Tudo aquilo que eu vinha falando está acontecendo agora. A gente vai ter um atraso de 10, 20, 30 anos. Vai ter um déficit gigantesco. A gente pode estar falando de uma geração perdida. Então, por isso que é mais importante ainda a participação dos pais na vida escolar para ver aonde que está o déficit, aonde que está o atraso, né, do aluno. São 10 horas e 52 minutos. Nós estamos entrevistando o vereador Marcelo Silva, que está falando sobre o projeto de lei que ele protocolou recentemente na Câmara, que, se aprovado, os professores terão que comunicar aos pais sobre todas as atividades extracurriculares que têm a ver com debate filosófico, religioso e político nas escolas. O nosso ouvinte, o Celso Santos, ele está dizendo assim: o nobre vereador deveria se preocupar com as prioridades da cidade, que são muitas, e deixar a educação para os educadores. Nós estamos vivendo no século XXI e não 200 anos atrás. Eu não sou de esquerda. Celso. Oi, Celso. Eu acho que me preocupo muito com as questões, principalmente com relação à saúde, mas, mais uma vez, a minha bandeira, uma das minhas principais bandeiras é a educação de qualidade, e justamente essa preocupação de poder dar uma educação de qualidade, de poder dar uma educação imparcial, para que os alunos, para que os pais participem cada vez mais da atividade escolar das nossas crianças. Bom, o Digão, ele está pedindo para eu fazer uma pergunta para ti, que ele perguntando se você é independente ou faz parte da base do Dário. A pergunta dele é baseada nas votações do senhor em relação aos projetos que beneficiam politicamente a administração Dário. Olha, hoje eu integro a base do governo Dário. Acho que o Dário tem feito uma excelente administração. Tenho independência para votar A ou B, e isso fica muito claro pela minha posição. Se eu acho que o projeto é bom, eu vou votar sim. Se eu acho que o projeto é ruim, eu voto não. Isso é muito, muito claro, muito transparente. É só acompanhar aí já estamos no segundo ano do mandato. Acho que é uma nova administração. Conheço o Dário, sei da sua competência, da sua honestidade. Então, estou ao lado dele sim. Nós temos aqui uma outra ouvinte. Posso passar só essa ouvinte? Eu já passo para você. Tá ok. Ela diz, a Maria, deixa eu ver aqui o nome dela. Espera um pouquinho, Maria.
a Maria José. Ela diz assim: olha, eu sou professora e eu penso que professores têm que ser livres para fazer a conexão com o aluno e poder falar sobre todas as coisas. Precisamos colocar o foco na melhoria da educação básica e trazendo valores e pensamentos livres. Sim, vocês são livres, né? Minha mãe é professora, minha esposa é professora, eles são livres para abordar o que quiserem em sala de aula de forma imparcial. Mais uma vez, o que eu estou dizendo, quando for ter uma atividade extracurricular, vamos lá, para ficar muito claro, quando tem um estudo do meio e a sala de aula ou o ano, ele faz uma atividade fora da escola, os pais não são notificados? Pronto, a relação que eu quero fazer é essa. Quando for ter uma atividade extracurricular de fora, que alguém vem dar uma palestra ou qualquer outro tipo de coisa, o pai também deve ser informado. É só isso. E não é o professor que vai fazer isso. É a direção da escola, claro. Olha, vai, Edmilson, você. Ô, vereador, vamos supor que o seu projeto seja aprovado, né? A gente sabe que muitas famílias, quando mandam as crianças para a escola, elas usam esse tempo livre, entre aspas, né, que eles têm, para trabalhar, certo? Ao mesmo trabalhar em casa, certo? Ou trabalhar fora. Há uma previsão aí de resolver esse problema, porque se os pais não permitem que a criança vá à escola num dia que tem um projeto extracurricular, ela vai ficar em casa, certo? E isso pode atrapalhar a atividade que os pais exercem para ganhar mais algum dinheiro para a família, para se sustentar, né? Existe alguma previsão, uma escola fazendo uma outra atividade que seja recreativa, que não tenha nada de política, etc. e tal, para compensar essa ausência aí da criança? Perfeito, Edmilson. Eu acho que a gente pode conversar, dialogar, porque a parte de regulamentação, eu sempre tenho cuidado de fazer um projeto de lei para que ele não fique extremamente específico, né, para justamente não inviabilizar e para dar também a possibilidade do Poder Executivo editar um decreto regulamentador justamente para regulamentar isso. Algumas atividades extracurriculares, elas são realizadas no contraturno. Então, eu acho perfeitamente possível, quando for ter uma atividade no período letivo, né, durante a manhã ou a tarde, para que tenha alguma outra atividade para aquelas crianças que assim não quiserem participar. Acho perfeitamente cabível isso. Não é difícil de ser realizado e executado. Bom, nós temos outro ouvinte aqui falando o seguinte: vereador, se houver uma proposta de aumento de IPTU até 2024, o vereador votará favorável ao mérito do projeto, como fez no passado? Numa sessão extraordinária, o senhor votou a favor do IPTU na primeira votação, que tratava, na verdade, da legalidade. Ele colocou mérito, mas é legalidade. E depois votou contrário na segunda votação, que tratava da alíquota do aumento. Primeiro, todo mundo sabe que eu sou um dos maiores lutadores contra o IPTU. Uma pergunta que, infelizmente, não condiz com a realidade, não condiz com a minha luta. Eu fui um dos lutadores do IPTU justo. Todos estão cansados de saber aqui, não preciso nem mais me alongar com relação a isso. Bom, tem uma outra ouvinte aqui dizendo o seguinte, deixa eu ver quem é a nossa ouvinte, a Maria, deixa eu ver de onde a Maria, ela está dizendo assim: vereador, a sua fala é terrível, a liberdade de decisão é necessária, é maravilhosa as discussões em sala de aula. Então, eu acho que a ouvinte não conseguiu compreender o objetivo do meu projeto. As discussões em sala de aula são fundamentais, elas são importantes, e meu projeto não tem nada a ver com as discussões em sala de aula. Mais uma vez, vamos lá tentar explicar mais uma vez. Edmilson, se eu não estiver sendo claro, você me ajuda aí. Nas atividades extracurriculares que não fazem parte daquilo que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases, qualquer atividade extracurricular, ela tem que ser notificada com 5 dias de antecedência. E a família vai decidir junto com o aluno se ele quer participar ou não. É simples assim. Como no estudo do meio. Se eu quiser que meu filho não vá naquele estudo do meio, eu não faço autorização. É simples. Não vamos criar polêmica em cima de um projeto que é importante, que vai levar para o seio familiar a discussão, que, como eu já falei aqui, isso está previsto na Constituição Federal no artigo 227, está previsto no ECA no artigo 19, no artigo 16, no artigo 17. Então, assim, agora, não vamos polemizar o que não tem. O Marcos está colocando assim, gente, simples assim. O que o vereador quer no projeto é o seguinte: quando for palestra de direita,
eu deixo meu filho ir. Quando for de esquerda, não. É só ver o que o presidente fala todos os dias. Diante dessa fala, você não acha que quando você vai tolher, né? Assim, de repente, a ida de um aluno numa palestra dessa não é interessante, Marcelo? O teu filho saber o que pensa a esquerda, o que pensa a direita, o que pensa o centro, justamente para que ele possa desenvolver a opinião que ele quer? Eu acho, por isso que assim, é uma decisão que cabe à família. Uhum. Né? Mais uma vez, a educação, ela é feita na nossa casa, não é na escola. Eu não posso dar a escola para educar meu filho. Não, a educação ela vem pelos meus princípios, pelos meus valores. Escola, pelo menos quando eu ouço os professores falando, os próprios professores falam que há uma ausência muito grande dos pais e que os pais terceirizam a educação para a escola. E a escola está lá para ensinar a parte cognitiva. A educação não faz parte. Os próprios professores têm alertado sobre isso. E está errado e pedido para que os pais assumam a sua responsabilidade. Exato. Né? E esse projeto, talvez, traga, mais uma vez, essa importância do pai participar das atividades da escola. Mas o pai não está nem aí, não sabe nem o que está acontecendo na escola. Né? Eu não gostaria, por exemplo, que o filho participasse de uma palestra que tem aí, na sua última página, fogo nos racistas, fora Bolsonaro, sabe? Eu não gostaria dessa forma. Mas eu gostaria que ele aprendesse a ter uma visão de como é que é uma palestra de uma pessoa que tem sua visão de esquerda, mas que não traga esse material discriminatório, esse material atentatório. Eu acho importante, na minha educação. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei em dúvida. No teu projeto, se um pai discordar da atividade, a atividade é cancelada ou não? Ela continua existindo, né? Não, de forma alguma, ela vai existir. Ela só dá a possibilidade da família decidir se quer ou não, ou se o próprio aluno quer ou não participar. É bonito isso, eu não vejo incongruência, viu, Edmilson? Não sei se você está me acompanhando. Eu acho que é importante a gente trazer, a gente discutir, né, em família. Não vejo problema algum nisso. Tá certo. Bom, vereador, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Edmilson, pode falar. Uma atividade extracurricular, certo? Tá definida aí uma posição, certo? Dos pais, junto com os alunos, escolherem se ele vai ou não na escola, se eles vão ou não, certo? Assistir a uma atividade extracurricular. Agora, é só isso. Se for só isso, certo? Eu acho que pode ser discutido e os pais podem autorizar ou não, certo? O filho pode dizer que quer ir ou não, certo? Numa atividade extracurricular, fora do ensino, certo? Porque há muita discussão aí, o que é ensino, o que é educação, certo? É muito complicado, é uma discussão que não vai ter fim nunca. Nos próximos países desenvolvidos se discute isso até hoje, certo? Agora, é um projeto polêmico, vai causar polêmica, a esquerda vai ficar brava com ele, etc e tal, mas eu não vejo, assim, no seu projeto um mal tão grande quanto a esquerda está pintando, certo? Se é extracurricular, não tem problema nenhum, certo? O que não pode é querer censurar professores de emitirem, às vezes, a opinião política na classe e discutir com os alunos certas opiniões, e é impossível que isso não aconteça, sabe? Você... Eu já tenho... durante o ensino de história, como eu disse, eu já tenho essa discussão, sim, sempre vai ter. Eu já tenho um pouco de receio em relação ao projeto, porque eu tenho medo de ser um patrulhamento, sabe, Edmilson? De você começar a colocar uma camisa de força nas escolas, nos professores, nos educadores. Mas, se for o que o vereador está colocando, né, tão simples assim, vamos aprovar, a gente... A gente vai mas é simples. Se tiver consequência pior. Se não der certo, tem um estudo do meio que vai ter uma visita numa fábrica. A escola não tem que mandar uma autorização pro... Então, se eu não quiser assinar, meu filho não vai. É só isso. Olha, o Digão, ele mandou uma foto aqui, vereador, dizendo que o senhor votou favorável na primeira e contrário na segunda. E que a foto é do site oficial da Câmara. Afinal de contas, como que o senhor votou no projeto do IPTU? Todo mundo sabe, óbvio que eu fui contra. No primeiro o senhor votou a favor ou não? Na legalidade? Sim, votei, mas qual que é o cerne do projeto? É o mérito. Explica. É simples, o Digão está querendo polemizar uma pessoa aí que eu já expliquei 800 vezes, todo mundo sabe da minha posição com relação ao IPTU. Eu como advogado, não poderia votar contra, porque qual que é a legalidade do projeto, Rose? Um projeto que vem do Poder Executivo,
é uma matéria de competência quem? Do Poder Executivo. Se eu tivesse propondo, por exemplo, eu não tenho competência para legislar sobre a redução do IPTU, né? Porque essa matéria é de interesse exclusivo do Poder Executivo. É simples assim, sem polêmica alguma. Todos sabem, estão cansados de saber. Eu sou um dos maiores lutadores em relação a esse aumento de IPTU que até hoje está causando uns malefícios. Se a gente for ver o centro da cidade, e a gente aprovou também, só para, já que a gente está abordando esse assunto, tem uma legislação 2020 foi construída por mim para tentar ajudar um pouco a essa questão do IPTU. É assim, quando o valor venal que consta no carnê do IPTU, ele está muito acima do valor de mercado, se a gente consegue, isso é importante, poucas pessoas sabem, se a gente consegue 3 avaliações, 2 ou 3, de corretores imobiliários, dizendo que esse valor que consta aqui está muito acima do valor de mercado, a prefeitura é obrigada a reduzir o valor venal do IPTU e, consequentemente, a gente tem a redução do IPTU. Então, é uma legislação que poucas pessoas conhecem, que eu tenho realizado e a gente já tem algumas decisões favoráveis. Óbvio, vai ter que ter baseada num laudo de um corretor imobiliário que tem a Cresce. Então, isso é fundamental. Foi uma legislação construída por mim e pelo vereador Bernardelli também. Ele é um dos autores dessa legislação para acabar com essa distorção do Geralmente, quando tem votação na Câmara, os vereadores votam a legalidade, porque não tem nenhum problema, quando não há nenhum problema constitucional de legalidade, e aí é no mérito que o vereador se posiciona politicamente. Exatamente. E foi exatamente o que o senhor fez, né? Sim, natural. A gente, justamente, mais uma vez, para deixar claro, eu não tenho competência para legislar sobre uma matéria para reduzir ou não tributos. Essa matéria é de competência exclusiva do Poder Executivo. E essa matéria veio do Poder Executivo. Consequentemente, essa matéria é o quê? É constitucional, ela é legal. E a gente nos posiciona, para deixar claro, no mérito. E é só pegar a gravação das sessões, vocês veem o quanto eu fui na tribuna, o quanto eu falei com... Olha, a Pâmela está dizendo assim, sobre a participação do vereador Marcelo Silva, eu entendo o projeto, e se a maioria das escolas mostrasse os 2 lados da história e da política, ele não seria necessário. Mas sabemos que não funciona assim. Infelizmente, eu jamais pensei que chegaria um momento que eu tivesse receio do que o professor fala ou vou ter que ficar verificando o material escolar da minha... Então, é uma mãe apoiando aí o teu projeto. E assim, Rose, Pâmela, eu recebo, Edmilson, e ouvintes aqui da rádio, centenas de mensagens nesse sentido, várias. Então, a gente construiu esse projeto justamente ouvindo as pessoas, ouvindo a população. É assim que saem os projetos. E os projetos que eu faço não é dizer nada. São sempre projetos bons, óbvio que são polêmicos, mas a gente sempre ouvindo a população e trazendo, porque nós, vereadores, nada mais somos do que o quê? Servidores públicos, né? A gente ouve a população e a gente capta essa demanda e traz aqui para a vida política. Bom, eu preciso terminar a entrevista. Você viu que é polêmico. Você falou que não é, mas é polêmico. Tanto que você ficou mais tempo aqui do que normalmente ficam os entrevistados. Imagina quando eu levar isso para cá. Lá vai ser um pega para capar, gente. E eu vou pedir urgência. Como é que está o projeto lá na Câmara? Ele começou a tramitar agora, Edmilson. Eu vou logo pedir já o parecer jurídico. Tendo o parecer jurídico, eu já levo para plenário. Aí eu aviso vocês. Vai ser uma sessão calada, né? Vereador, muito obrigada por ter vindo aqui até os estúdios da Rádio Bandeirantes. E eu quero agradecer por você ter achado um tempinho na sua agenda para falar conosco e para poder explicar o projeto para os nossos ouvintes. Muito obrigada. Rose, eu que agradeço. É sempre um prazer imenso participar aqui do seu programa. Parabéns pelo jornalismo que você faz, independente da posição vereador A ou vereador B, do projeto A ao projeto B, você sempre traz a discussão. Isso é importantíssimo justamente para a gente conseguir esclarecer o cerne do projeto. Prazer, Edmilson, compartilhar aí com você esse momento. Sabe que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por você. Um abraço a todos os telespectadores aí que nos acompanharam. Quem quiser me acompanhar pelas redes aí, meu Instagram, mandar dúvidas, perguntas, a gente está sempre respondendo. Eu estou sempre à disposição full time da população de Campinas. Tá certo. Olha, muito obrigada, vereador. E agora nós vamos para um rápido intervalo e você não saia daí para poder ouvir mais notícias no Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
O preço dos combustíveis tem pesado para todos nós. O RECAP, que é o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, esclarece que